Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira carta de João, do apóstolo João. É sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. A primeira carta de João, a primeira carta do apóstolo João, não tem um remetente, não tem alguém dizendo que foi o autor da carta. Ela também não tem nenhum destinatário. Ela foi escrita com um propósito. A gente percebe claramente ao ler a carta que ela foi escrita com o propósito de combater as heresias ou as falsas doutrinas que estavam surgindo no meio cristão no final do primeiro século. Subentende-se que a carta foi escrita por João por similaridades com o Evangelho de João. Acredita-se então, se foi escrita por João, provavelmente foi escrita na cidade de Éfeso. E o destinatário da carta eram todos os cristãos possíveis, aqueles que poderiam ler a carta. Ela era para passar por vários lugares, por várias igrejas, por várias regiões, para de alguma forma combater uma heresia muito forte que estava começando a se espalhar no meio cristão, que era o gnosticismo. E nós vamos falar sobre o gnosticismo num próximo vídeo. Então, dessa forma, a gente entende que João escreveu a carta no final do primeiro século, lá pelo ano 90, já bem velhinho, né? Um João bem velho, não tão velho assim como a gente imagina, uma pessoa de 90, 100 anos, né? Porque provavelmente João, quando foi chamado por Jesus, ele era um adolescente, talvez até de 12, 13, 14 anos. E aí, se nós tomarmos o ano 90, provavelmente João tinha um pouquinho mais de 70 anos, não 100 anos, 90 anos, quando a gente imagina uma pessoa bem velha, né? Quando a gente vê nos filmes, né? O filme sobre Apocalipse, por exemplo, ele escrevendo, tendo visões, a gente percebe uma pessoa muito velha, mas na verdade João ali deve ter aproximadamente uns 75, 70, quase 80 anos no máximo, né, quando escreveu a carta. Quando escreveu essa carta, quando escreveu o livro de Apocalipse, que nós ainda vamos falar sobre ele, vamos gravar alguns vídeos para falar sobre o livro de Apocalipse. Mas o mais importante de tudo aqui dessa carta de João é que ele se preocupava muito com a unidade e com o amor, se preocupava muito com a encarnação de Cristo, se preocupava em explicar o cristianismo de maneira muito simples, vamos dizer assim, e muito similar ao Evangelho. Ele focava muito no amor e na unidade. Ele dava muita ênfase ao serviço cristão também. João tinha essa preocupação. Então a gente pode olhar muito parecido com o que ele escreve já nos evangelhos. Quando ele escreve lá no Evangelho de João, ele também escreve nessa carta com a preocupação da igreja. A igreja não se dividir, a igreja continuar unida, a igreja continuar ensinando acerca do amor, ensinando acerca do serviço, que o amor ele é vivido de acordo com o serviço. Ele fala muito da encarnação por causa de um combate ao gnosticismo, que nós vamos falar no próximo vídeo. Então João tem uma preocupação muito de gerar na igreja um fortalecimento. Talvez entendendo que ele era o último dos apóstolos, vivo, né? Então ele estava preocupado com a sua partida e como ficaria a igreja. Então ele se preocupa muito com esse ensino e trazer esse ensino mais robusto, mesmo que ele seja algo muito para primeiros cristãos ou para novos cristãos ainda. Ele enfatiza muito essa questão básica do amor, da unidade e dos ensinos primeiros, né, do Cristo encarnado, da expiação em Cristo Jesus. Ele fala muito sobre isso, fala muito sobre confissão, sobre arrependimento. Então ele dá essa ênfase às doutrinas básicas da fé cristã, mas ao mesmo tempo ele também está preocupado talvez com como ficaria a igreja, né? Aquela preocupação normal de alguém que trabalhou aquela região. João foi um pastor, ficou muito tempo na cidade de Éfeso, né? Trabalhou muito tempo na cidade de Éfeso, então tinha uma preocupação com aquela igreja e estava muito preocupado também com essa doutrina nova, essa doutrina que estava aparecendo na igreja, que era o gnosticismo. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então João escreve essa carta. Eu acredito piamente que foi João que escreveu essa carta, né? Apesar dele não falar, né? Não dizer, não dar autoria ou não assinar a carta, mas é muito similar ao que ele escreve no Evangelho de João. Então a gente vai observando algumas particularidades. Ele já começa dizendo o que era desde o princípio, né? E lá no Evangelho de João ele já fala também sobre isso no princípio. Então ele já começa dizendo dessa forma. Ele enfatiza muito a questão do amor. Na carta inteira ele fala muito do amor, que a gente não pode, por exemplo, um texto muito importante, muito chave para a gente, para a nossa doutrina cristã, é a questão do amor a Deus. A gente fala muito sobre amar a Deus. Eu amo a Deus. Se a gente perguntar para qualquer pessoa que se diz cristã, a gente vai observar que ela vai dizer, não, eu amo a Deus, né? E aí João vai dizer, por exemplo, que você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, então você torna Deus mentiroso, porque na verdade você não ama a Deus, porque é impossível que alguém diga
ou que verdadeiramente ame a Deus, que não vê se não consegue amar o seu próximo, o seu irmão, que também é criação de Deus e que também é onde o Espírito Santo habita, que você vê todo dia. Se você odeia o seu irmão, você não pode amar a Deus. Então é uma das questões mais importantes. Ele enfatiza muito essa questão do amor, o que é muito enfatizado também no Evangelho de João. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito principal, no meu ponto de vista, sobre a carta de João. É combater o gnosticismo. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo.